Esse filme talvez seja a grande aposta da Netflix para o próximo Oscar e eu tenho certeza que ele vai desagradar muita gente, grande parte do público não vai gostar, vai achar um filme muito lento, muito chato, e também tenho certeza de que ele vai conseguir várias indicações ao Oscar. Eu confesso que eu gostei bastante do novo trabalho da Jane Campion. Esse filme chega à Netflix só no dia 1º de dezembro, mas ele está nos cinemas de algumas cidades. A Netflix está fazendo isso agora, o que eu acho muito legal, dá a oportunidade de quem quer assistir nos cinemas, assistir talvez uma semana antes, 15 dias antes. Quem prefere esperar chegar na plataforma, é só esperar chegar na plataforma e assiste quando chegar. Ele já entrou nos cinemas nessa última quinta-feira e vai ficar provavelmente até quando ele estrear na Netflix. Trata-se do novo filme da Jane Campion, que é talvez o filme mais conhecido dela seja O Piano, que é um belo filme, eu gosto bastante. E aqui vai ter muitas similaridades entre esse filme e O Piano, que vão além apenas da presença do piano no filme, que vai ter até um sentido bem diferente o piano aqui com o piano lá de O Piano. E Ataque dos Cães é um filme que vai explorar a solidão de diferentes formas, em diferentes personagens, em uma pegada quase anti-western. Então é um filme que vai trazer um pouco da estética do western, principalmente nos grandes planos abertos, no uso do contraluz, o uso, por exemplo, daquele contraluz de um personagem esperando na porta ali, a câmera vindo de dentro. Vai ter até uma rima visual muito interessante em um traveling que a gente vai acompanhar por dentro da casa, um personagem lá fora. Vai ter uma cena assim no começo do filme e uma no final do filme, e essa rima visual vai mostrar muito sobre a transformação desse personagem a partir do momento que a gente começa a conhecer mais sobre ele. Só que ao mesmo tempo que tem esses elementos estéticos muito presentes no faroeste, a gente vai ter também um filme bastante claustrofóbico, bastante focado no drama dos personagens e não tanto naquela trama que a gente está acostumado, principalmente do faroeste Bang Bang, né? Porque o faroeste ele vai muito além do faroeste Spaghetti ou do faroeste Bang Bang, que são os mais populares até hoje em dia. Então ele vai focar muito mais nessas personalidades e com isso a Jane Campion vai explorar muito mais o escuro, as sombras para construir essas personalidades, sobretudo a do Benedict Cumberbatch aqui, que é uma das grandes atuações do ano, se não a melhor atuação masculina que eu vi no ano. É uma atuação espetacular, mas também com o restante do elenco, que a gente vai ter aqui a Kristen Dunst muito bem, a gente vai ter o Jesse Plemons muito bem, e trazendo um contraste muito grande com o personagem do Benedict Cumberbatch, que é muito importante esse contraste entre os dois dentro da trama, e também o Cody Smith McPhee, que também faz um bom trabalho aqui. Tem um personagem que é importantíssimo, vai mudar bastante até a dinâmica do filme. Então, semelhante com o que a Jane Campion faz em O Piano, e fala até sobre uma temática até um pouco parecida, O Piano fala muito sobre a solidão, ela vai de grandes planos abertos, ela vai de um tom até meio contemplativo para o íntimo desses personagens. A gente começa a conhecer mais desses personagens, sobretudo o Benedict Cumberbatch, que ele vai aparecer inicialmente como um personagem super ameaçador, e o filme ele vai flertar bastante até com um terror psicológico dentro desse universo de western. Então, principalmente trabalho sonoro, reparem, quando a pisada dele é muito pesada, é uma pisada que a gente sente aquele efeito, o barulho das esporas e tal. Então ele vai tendo todo esse trabalho mais ameaçador, tanto no som quanto na câmera, que vai esconder sempre um pouco o rosto do personagem, vai sempre criar sombras, vai filmar às vezes em um ângulo num contraplongé e tal. Então a gente tem esse cara inicialmente como o grande vilão do filme, e aos poucos o filme vai fazer uma desconstrução desse personagem, ao mesmo tempo que começa a construir também os outros personagens e a dinâmica entre eles, até o momento que vai ter um grande ponto de virada e vai virar basicamente um outro filme. Uma diretora ou um diretor mais inexperiente poderiam perder muito a mão nisso, mas a Jane Campion ela consegue fazer uma transição aqui que é fantástica. Ela consegue criar 2 filmes em um, só que sem nunca parecer 2 filmes em um, porque apesar desses 2 filmes em um, a gente vai ter
toda a jornada desse personagem, sobretudo do Benedict Cumberbatch, né, que vai sendo desenvolvida lentamente no filme. E lembrem mais uma vez o que eu falei da rima visual. Reparem esse plano que eu tô falando, esse traveling de dentro da casa. No começo do filme, qual é o motivo de ter esse traveling e o que vai estar acontecendo quando vai ter um traveling muito parecido no final do filme. Vai traçar, acho que com esses dois planos, a Jane Campion consegue criar toda a temática, a mensagem e construir esse personagem dentro da dinâmica da história. É simplesmente fantástico. Só que ao mesmo tempo que o filme vai falar sobre a solidão, ele vai falar muito também sobre a masculinidade, sobre essa brutalidade dos homens e vai usar, claro, o western, um momento onde tem todo esse lance do homem ter que se provar homem e tudo mais, e isso mais uma vez vai aparecer com um contraste muito grande até na figura do Benedict Cumberbatch com o personagem do Jesse Plemons. Os dois personagens eles vão ter personalidades muito diferentes, então o Jesse Plemons vai ser muito mais quieto, vai ser muito mais centrado, vai ser muito mais inteligente, mais estudado, enquanto o Benedict Cumberbatch ele vai ser esse cara mais bruto, esse cara que, apesar dele parecer dono de si, um cara muito carismático, a gente começa a descobrir que ele quase quer se provar a todo instante, porque ele esconde muita coisa, ele vive preso no passado, então vai ter uma figura do passado que ele admira muito e ele quer viver nesse passado. Então é um filme que no geral ele tem muito a dizer, tanto por meio dessa figura da masculinidade aqui, da brutalidade. É um filme muito brutal, tanto explicitamente quanto silenciosamente, então ele vai construir todo esse terror mais psicológico ao longo de uma sequência inteira ou um ato inteiro, e em quase todos os momentos essa brutalidade ela vai ser construída sem precisar de diálogos. O fato da gente ter a personagem da Kristen Dunst ali e ela perceber a chegada do personagem do Benedict Cumberbatch, ou ela tentar tocar o piano e ele lá em cima começar a tocar a viola, esse trabalho psicológico que ele está fazendo, digamos assim, né, essa ameaça psicológica que ele surge como essa ameaça psicológica, já vai se transformando, claro, com um bom trabalho, mais uma vez, do som, não só na pisada, mas vai ter o lance do instrumento ou até da trilha sonora, que também vai resgatar um pouco desses instrumentos de corda, da viola e tudo mais. E o filme ele ainda trabalha uma terceira temática aqui de uma forma até um pouco mais sutil, que é o voyeurismo que é muito trabalhado no cinema justamente por essa relação com o próprio espectador, né? Do espectador estar assistindo ao filme, né? O espectador ser um voyeur, de certa forma, daquela realidade. E aí a gente tem aqui um personagem dentro do filme, do Benedict Cumberbatch, que em muitos momentos ele vai funcionar dessa forma também. O Hitchcock usava muito isso nos filmes dele, e aqui também, apesar de uma relação diferente, é muito bem trabalhado. Então, O Ataque dos Cães é um filme que vai ficar entre o amor e o ódio, entre a sensibilidade e a brutalidade. E como a Jane Campion consegue conduzir toda essa narrativa que vai sair do brutal para encontrar o mais íntimo, o mais sensível, é muito incrível. Aqui ela tem um controle realmente muito grande do filme. Talvez o meu único problema com O Ataque dos Cães, e que vai ser, acho que um problema para muita gente que vai assistir esse filme na Netflix, até porque ele é um filme bem mais lento e tal, é que eu sinto que parte da construção ela começa a se esgotar em um determinado momento, as cenas começam a se repetir e aquele perigo iminente começa a perder força a partir do momento que a gente vê que aquele perigo não é tão perigoso assim. Então, essa virada que eu falei no filme, eu acho que ela demora um pouco para acontecer. Essa entrada é definitivamente de um outro personagem para mudar a trama completamente, para levar o filme para outro lugar e mudar o filme tematicamente também. Eu acho que isso demora bastante para acontecer, e esse para mim é o grande problema de Ataque dos Cães, mas no geral um belo filme. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 8,5, um filme que certamente vai estar em muitas categorias do Oscar, talvez o melhor filme, não, o melhor filme acho que não, porque tem Inside, né, esse ano, mas um dos melhores filmes da Netflix no ano, sem sombra de dúvidas. Mas é um filme de nicho, é um filme que talvez não agrade grande parte do público, e eu acho que tudo bem, né? A Netflix ela tem espaço para todos os públicos possíveis. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se você já viu nos cinemas, ou se você vai ver na Netflix, ou se você está assistindo esse vídeo quando você já viu na Netflix, o que você achou.
Passa no primeiro comentário fixado aqui embaixo para ver as nossas outras redes sociais. Lá no começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.